Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre gravidez psicológica, né? Ou, melhor dizendo, né, falsa gestação. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é essa, popularmente falando, gravidez psicológica, né? Como que ela ocorre e o que fazer, né? Como que trata, enfim, a gente vai entender um pouquinho melhor então sobre a gestação psicológica ou, na forma mais correta de dizer, a falsa gestação. Tá bom, pessoal? E se não é inscrito no canal, se inscreva, curta nosso vídeo, assista outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, compartilha, comenta, interage com o vídeo, que isso é importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor aí o que é a falsa gestação, né? Primeiro vamos começar pelo termo, tá? Não é tão correto dizer, né, gravidez psicológica, né? Quando a gente fala gravidez psicológica, parece que você está relacionando o psicológico daquela cadela, né, que está afetado de alguma forma e ela passou a entender que está gestante. Não é assim. Talvez no ser humano, ok, né? Na cadela não tem esse nível, né, de consciência para achar que está grávida, não é isso, né? O termo mais correto é falsa gestação, tanto é que a gente chama tecnicamente de pseudociese ou falsa gestação, tá? Esse então é o termo mais correto. Então na falsa gestação, o que acontece aí nessa cadela, né? Na cadela ou até nas gatas, e aí eu vou explicar para vocês porque que nas gatas é bem mais raro de acontecer do que, obviamente, se comparado às cadelas, tá? Então vamos entender como que funciona isso. O ciclo estral da cadela, né? Ele tem algumas fases e uma das fases ela tem uma predisposição maior para desenvolver a falsa gestação. Que fase que é essa, né? Assim que a cadela, né, a cachorra, ela ovula, né? Se esse óvulo ele for fecundado, ok, o animal ali vai estar gestante, mas se não acontecer, vai ficar um resíduo, né, um resquício desse óvulo, assim que ocorrer a ovulação e não for fecundado, vai ficar um resquício e a gente chama esse resquício de corpo lúteo. Esse corpo lúteo ele é responsável pelo aumento da progesterona, que é o hormônio, né, que indica que a cadela está grávida em altas concentrações, né? Então, se esse corpo lúteo, por algum fator, ele não é eliminado, né? Se resquício do óvulo ele não é eliminado, ele fica ali persistente, ele continua produzindo e muitas das vezes de forma bem elevada a progesterona, né? Dá aquela falsa gestação na cadela, né? Aquela falsa sensação de que a cadela está grávida. Por quê? Né? Uma alta concentração de progesterona vai modificar todo o corpo da fêmea. Tanto é que um dos principais relatos que a gente vê na nossa rotina clínica, enfim, sintoma, né, que o animal apresenta, acaba sendo o aumento do teto, né, o aumento da mama e consequente produção de leite naquela mama, né? E aí o tutor chega, relata, pô, aumento de mama, tá produzindo leite e meu animal simplesmente não cruzou, né? Então isso é um detalhe importante porque numa fêmea castrada isso não ocorre, né? Ele só ocorre em fêmeas não castradas, justamente porque continua esse ciclo estral que eu falei para vocês, onde tem a produção do óvulo, onde o óvulo vai ser ou não vai ser fecundado, enfim, tem lá o resquício que é o corpo lúteo, que se ele não for eliminado, ele persistir, aumenta a quantidade de progesterona no organismo do animal e aí sim sinaliza de forma falsa que esse animal está gestante, né? Por isso que a gente chama de falsa gestação. Não é uma coisa psicológica, né? Quando você fala psicológica, você acha que tem ali alguma alteração psicológica no animal, naquele ser humano que fez achar que está gestante. Então, não gosto de usar o termo psicológico, né? Então, é justamente isso. É isso que vai causar, né, a falsa gestação, tá? Os sinais que o animal manifesta, então, de fato, é esse aumento
das mamas, né, a produção de leite, o animal começa a apresentar um comportamento de mãe, né, de fazer ninho, de querer, se tem aqueles bonequinhos e ursinhos, querer trazer os bonequinhos para perto, né, então esses são os principais sintomas. Um ato também constante daquela fêmea, daquela cadela tá lambendo o teto, né, a mama, faz também com que o animal possa desenvolver ali uma mastite, uma infecção, uma inflamação naquela mama, naquele teto, né? Então, isso acaba estimulando cada vez mais, porque quanto mais lambe, mais produz leite, né? Entende que o bebezinho tá mamando ali, né? Então, não pode deixar esse comportamento, porque você está estimulando mais esse comportamento de gestação, né? E ao mesmo tempo você pode inflamar o local, infeccionar o local, enfim. Então, tem que usar um colar elisabetano, uma roupinha, né? Para evitar que o animal tenha acesso ao teto. Então esses são os principais sinais, né, que o animal manifesta, mas uma coisa que é importantíssimo destacar aqui para vocês, precisa ter muita certeza de que o animal não está gestante, tá? Como assim, né? O ideal, obviamente, é fazer um ultrassom para ter certeza de que esse animal não está gestante, porque muito tutor acaba relatando que, poxa, doutor, mas minha cadela não sai, não tem contato, é impossível, e aí você vai fazer ultrassom e está gestante, mas como assim? Né? Então sempre tem um portãozinho, sempre tem um vão, sempre tem ali, cachorro a gente sabe como é, né? Então tanto o macho quanto a fêmea eles acabam dando um jeito e muitas vezes a gente não vê, então tem que ter certeza absoluta de que não é uma gestação e sim uma falsa gestação, tanto o veterinário quanto o tutor. Então é uma situação muito delicada, né? Precisa ter certeza absoluta de que o animal não está gestante, tá? Tendo essa certeza, fazendo os exames, né, o ultrassom principalmente, enfim, você inicia o tratamento para essa condição, tá? E o tratamento qual vai ser? Vai ser no foco principal. Eu vou ter que reduzir essa produção de leite. Então, fazer com que o organismo do animal entenda que não está gestante, tá? Eu vou entrar principalmente aí com a metergolina ou até a cabergolina, que a cabergolina ela é mais usada em humano, né? Quando o humano ali quer secar o leite, a metergolina ela é mais usada em animal, mas ambos podem ser usados em cão e gato. Então você entra, por exemplo, com a metergolina, que é o Seclac, o Contralac, enfim, tem umas medicações com nomes conhecidos aí no mercado, para fazer a secagem desse leite, né? Parar a produção de leite, consequentemente a redução da mama e consequentemente o animal vai voltando para o seu estado normal. E aí é claro, né? Se tiver uma infecção, entrar com antibiótico, uma inflamação, entrar com anti-inflamatório, você faz todo o tratamento sintomático. Se tiver dor, analgésico, enfim, né? Então você tem que trabalhar justamente em cima disso para poder resolver o problema, tá? E aí em questão de dias você consegue fazer um tratamento, 5, 7 dias, um tratamento bacana para resolver o problema da falsa gestação. Tá bom, pessoal? Então é isso, tentei resumir de forma mais simples e breve para vocês, para entender, né, o que é essa falsa gestação, primeiro o termo correto, e depois entender também como que resolve esse problema. E antes que eu me esqueça, né, falando de forma bem breve das gatinhas, pô, doutor, mas por que eu não vejo, né, não é tão comum isso em gatas, tá? A parte fisiológica da ovulação em gatas é diferente do que em cadelas, tá? Então, a cadela não castrada, ela pode, obviamente, ter esse risco aumentado e, enfim, a cada 6 meses acabar acontecendo essa condição numa cadela não castrada. Na gata, a gata ela é diferente da cadela porque ela só ovula quando há o ato, quando há a cruza com o macho, tá? Explicando de forma bem simples para vocês, no entorno do pênis do gatinho macho tem umas espículas, né, como se fossem uns espinhozinhos, e esses espinhos, né, em contato ali com a região, né, genital, enfim, provocam um estímulo na gata e é onde faz essa gatinha ovular.
Então precisa ter esse contato. Se a gatinha não se relaciona, não tem contato, a gatinha consequentemente não ovula. Se não ovula, não tem o resquício, que é o corpo lúteo. Se não tem um corpo lúteo, ele não tem chance de persistir. Se ele não persistir, não tem aumento da progesterona. Se não tem aumento da progesterona, não tem falsa gestação. Tá bom, pessoal? E atenção especial para casos de piometra, tá? Então, a falsa gestação pode evoluir para uma piometra, para uma infecção de útero. Por isso que é extremamente importante para evitar N problemas a castração em cadelas e em gatas. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.